Bom, seguindo então aqui a minha explicação, né? Depois que a gente fez esse cálculo aqui do potencial do cátodo, porque aqui é só o potencial do cátodo, né? Aí eu travo as informações que eu tenho que travar, né? Tipo, aqui eu tenho que travar essas duas frações aqui eu não posso travar, porque elas dependem do volume de titulante, né? Que elas vão se mexer aqui, esses valores aqui, ó. E eu tenho que travar então só o potencial do ferro e travar aqui a estequiometria, né? Estequiometria não. O número de elétrons envolvido na reação no caso aqui é oxidação, né? O ferro 2 perdeu um elétron para o sério, né? Então ele virou ferro 3, tá? Beleza? Então aqui, nessa célula aqui do lado, essa célula eu estou fazendo o potencial da célula, tá? Ficou a flechinha, ficou meio no caminho ali, né? Mas tá bom. Dá para ver, né? Nessa célula aqui, eu estou fazendo o potencial da célula. E aqui ficou até bem didático, ficou bem marcado, né? Como é que é o potencial da célula? É o potencial do cátodo menos o ânodo. Então tá aqui, ó. G5 é o cátodo, que a gente acabou de calcular, e é só ele que vai mudando. E o ânodo é um ânodo escolhido de um eletrodo que não muda quase nunca o pH dele, sabe? Ele tem um equilíbrio muito rápido, então o potencial dele fica sempre o mesmo. E aí, então, é esse valor constante aqui, ó, o 0,241, tá? E aí fiz isso, travei o 0,241 aqui, e esse aqui ele vai mudando com o passar da titulação. E aí depois que eu travei esse valor aí, eu arrastei ele até antes do ponto de equivalência, certo? Então, essa parte do cálculo aqui, ela está espalhada nessas célulazinhas aqui. Esse negrito aqui não está bem, vou ajustar aqui, não está bem igual aos outros. Eu acho que agora está. Ó, tem negrito aqui é porque tem cálculo, né? Bom, agora então eu vou apagar essa telinha aqui, porque a gente já passou por ela. E agora a gente vem para a próxima tela, que é essa daqui, ó. Que cálculo que eu fiz no ponto de equivalência, para achar o potencial do cátodo. Bom, aqui eu peguei toda a tela, né? Mas na real nós usamos só a finaleira aqui, né? Qual é o cálculo para mim chegar nesse 1,23? Lembram? É um fiasco o cálculo. É só somar o potencial do cátodo mais o ânodo, aliás, é só somar o potencial do cátodo pensando no ferro e o potencial do cátodo pensando no sério. Então, na verdade, eu vou somar esse 1,7 mais o 0,767. E depois divido por 2. E isso é o potencial do cátodo. Então, essa célula aqui era só isso. Se tu olhar lá, eu somei aqui o azulzinho com o vermelho, que é o potencial dos elementos, dividi por 2. Barbada. E aqui do lado, mais barbada ainda. Porque aqui do lado é só fazer o potencial do cátodo, que é esse número. Vou clicar ali para vocês verem. É esse número menos aquele lá que é o ânodo. Então, como é que eu vou dizer? O cálculo é ridículo perto da explicação para fazer esse cálculo, né? É ridículo. É idiota o cálculo para toda a teoria que a gente precisou entender para chegar nesse tipo de cálculo aí, tá? Bom, e agora por último, acho que sumiu aqui, tá aqui no cantinho. Venha. Aqui por último, né, a gente fez esse cálculo aqui. Dá uma aumentadinha aqui, tá tão pequeno isso aqui. Por último, a gente fez esse cálculo aqui, ó, que é usar essa equação aqui, né, ó, para calcular o potencial do cátodo. Mas antes de fazer todo esse calculinho aqui, eu fiz primeiro separado o cálculo das frações. Então, nessa célula aqui, ó, é a fração do sério 4+. Lembra? O sério 4+ é o reagente, é o de baixo aqui, né? Então, a fração do sério 4+, é sempre isso aqui, ó. É o excesso adicionado, o descontando o que gastou para o ponto de equivalência. Então, vejam lá, ó, é o B17 descontando os 50 ml dividido pelos 50 ml, que é essa fração aqui de baixo. Ó. Nesse exemplo lá, estático, digamos assim, né? O PowerPoint ele é um exemplo estático. Eu chuto um valor numérico e nós atracamos a fazer conta. O Excel já é um modelo dinâmico, assim, ele tem movimento, né? A gente consegue ver a variação das coisas aqui no Excel. Então, aqui a gente não entra com números, a gente entra só com as informações aonde estão os números. Então, o cálculo dessa fração aqui de baixo está sendo feito aqui nessa célulazinha aqui, tá? Beleza? Aqui, mesmo esquema, né? Eu travo a célula B16, que é o volume aqui do ponto de equivalência, depois eu arrasto ela. Na célula, deixa eu clicar aqui, Enter, senão vai dar erro aqui. Outra coisa que eu acho que eu esqueci de botar uma moldurinha ali, né? Vamos arrumar, feito. Tá. E aqui na célula aqui do lado é a fração aqui de cima,
que é o 50 de 50. Então aqui vejam que é o volume adicionado, né? Ó, o volume adicionado menos o que eu gastei para... Opa. O volume adicionado menos o que eu gastei no ponto de equivalência dividido pelo que eu gastei, certo? Então aqui está a quantidade de... Não, cara, estou viajando, eu cliquei na... Aqui, eu cliquei na mesma célula. Estou viajando aqui. Ó, nessa célula aqui é o 50 de 50, que é só dividir 50 dividido por 50. Então é o que está lá, né? Por isso que dá sempre 1, né? Dividir ele por ele mesmo é 1. Então, para você enxergar, porque parece um monte de 1 aqui, porque é essa fração aqui, depois do ponto de equivalência, né? Então, aqui no momento que eu tenho as duas frações, essa célula aqui é essa conta aqui, ó. Só essa parte aqui, ó, do 1,7 até antes do sinal de menos aqui, ó. Então, essa parte aqui do cálculo é o que está sendo feito nessa célula aqui. Então, uma célula tem uma novidadezinha, eu vou clicar nela e é a mesma novidadezinha que apareceu aquela hora. Deixa eu dar uma diminuída no... Não. Baixar ela aqui um pouco, ó. Só baixar. E vou vir na célula. Nós vamos olhar lá em cima, lá. Qual é a novidadezinha dela? A novidadezinha dela é a seguinte, ó. Primeiro, aqui o valor de 1,7 eu estou puxando aqui do potencial da célula. Está aqui, ó. O A11 lá, né? Aí vem esse número aqui, ó, o 0,05916. E aí esse número está sendo dividido. Mesmo esquema. Dividido por quem? Pelo J9. E olha aqui quem que está no J9, ó. O número de elétrons que está envolvendo essa reação aqui de redução. O sério 4 virar sério 3. No caso do sério é 1, mas a hora que tu pegar um exercício que não for 1, vai fazer toda a diferença tu digitar nessa célulazinha aqui o número de elétrons envolvido na reação de redução do titulante ali, né? E aí aqui a gente tem o log, né, vezes o log das duas frações aqui, ó. Aqui em roxinho a fração de cima, que está aqui em roxinho, né? E aqui em verdinho a fração de baixo. Está aqui em verdinho ali. O Excel é que bota essas cores aqui, né? Isso aqui não foi eu que botei essas corzinhas aqui. A gente clica na equação ali para ele facilitar a vida da gente, onde é que elas estão, ele destaca elas e ainda bota a cor diferente, né? Bem legal. Então, pronto, já expliquei todas as equações. Então, acho que eu posso apagar isso aqui, né? Já mostrei de onde que vieram as equações. Aqui eu só botei mais informações aqui das reações que estão acontecendo, né? Só para, como eu estou usando isso aqui para dar aula, para ficar mais didático, né? Por que eu botei um elétron? Porque o ferro 3 para virar ferro 2, ele recebe um elétron lá do eletrodo. Porque um elétron no sério? O sério, quando ele reagiu com o ferro, ele ganhou um elétron, né? Certo? Então é um elétron. E também aqui são as reações que estão acontecendo no eletrodo, né? Tá? E aí, então, aqui a gente tem o gráfico. Para fazer o gráfico é o mesmo esquema. A gente vai vir nos... Ó, seguro o botão esquerdo do mouse, ilumino aqui, largo o dedo, aperto o Ctrl e não largo mais o Ctrl e venho aqui no potencial da célula. Aperto o botão esquerdo do mouse, nunca largo o Ctrl. Ilumino essa coluna aqui, pronto, iluminei as duas colunas, larguei todos os dedos do teclado aqui. Venho aqui inserir gráfico de... o gráfico de dispersão. Tá aqui. Gráfico de dispersão está aqui. Então, está aqui o gráfico, né? O salto potenciométrico, esse aqui é o ponto de equivalência. Só que eu vou apagar esse gráfico que eu fiz agora, porque eu já tenho um mais caprichado aqui, ó. Que é esse gráfico aqui, ó. Vou deixar aqui, né? Vou baixar aqui, ó. O que eu vou dizer daqui? Falta eu dizer uns negócios aqui. Vamos lá. Tá. Desse gráfico aqui eu vou dizer então que a gente tem aqui a região antes do ponto de equivalência, que é o ponto de equivalência, que é depois do ponto de equivalência. O gráfico é feito em cima do potencial da célula, então aqui é um diferencial dessa volumetria em relação às três que a gente já estudou. Lembrando, a potenciometria de precipitação era sempre o potencial da concentração do íon que ainda não tinha precipitado. Na volumetria de ácido base é sempre feito o potencial da concentração de íon H+, que na real é o pH, né? E a última que a gente estudou era sempre o potencial do metal que escapou dos complexantes, né? Tanto do complexante principal, que é o titulante, como até do complexante auxiliar, que a gente usava amônia, né? E aqui é diferente. Aqui a gente não fica falando da quantidade do analito nem do titulante, a gente fica falando no potencial da célula. Por quê? Porque quando uma oxidação acontece, uma reação também acontece, e isso gera uma célula eletroquímica, né?
Então, esse gráfico aqui ele é feito com o potencial da célula, certo? Deixa eu ver o que eu ia dizer. Ah, o que eu ia dizer é o seguinte, ó. Vamos voltar aqui. Deixa eu dar um... Vamos lá no começo aqui do material. Aqui, ó. Lembrem quando eu falei isso aqui, ó. Que quando a quantidade de ferro... Isso aqui é o ponto antes do ponto de equivalência. Quando a quantidade de ferro 2 for igual a de ferro 3, e isso vai acontecer quando eu joguei a metade do titulante, como que tinha que ser o cálculo que eu disse para vocês, né? E quando a quantidade de ferro 2 for igual a de ferro 3, esse número dividido por esse vai dar 1. Log de 1 é 0. Eu vou multiplicar isso aqui por 0. Então, o potencial da célula, na real, só vai ser o 0,767 menos 0,241, né? Então, até nós podemos fazer aqui, ó. Na real, esse potencial de célula aí vai ser isso aqui, ó. Vou fazer aqui separado, tá? Não vou mexer na minha célula. Vai ser simplesmente o potencial do ferro, isso, menos o potencial do eletrodo padrão, certo? Então, apertei o Enter, tá aqui, ó, 0,526. Então, se isso aqui a gente gastou 50 ml para chegar no ponto de equivalência, quando eu gastar metade de 50, que já tem um pronto aqui, ó, 25, até eu podia fazer o seguinte, eu vou iluminar essa linha para chamar a atenção disso. Dá uma corzinha aí, sei lá. Mais chamativo. Mais também, né? Um roxinho aqui. Para chamar a atenção disso, ó. Olhem aqui o valor, ó. 0,525. 0,5260, tá vendo lá? A gente acabou de fazer. E eu só fiz isso, ó. É só o potencial do padrão do elemento menos o outro. Vou botar na extremidade aqui eu botar não, fica muito feio. Deixa assim. Deixa só o roxinho mesmo. Outra coisa que é um ponto, que é uma bengala também, eu digo bengala, né? Um ponto de apoio nosso aqui. Não. Eu quero voltar no material. Cara, tô me atrapalhando aqui. O material tá aqui. Eita. Era no ponto de equivalência. Vejam que no ponto de equivalência era bem idiota também, né? Bastava somar os dois potenciais dos metais, dividir por 2 e depois descontar o do eletrodo de referência, né? Então, isso aqui o cara faz muito rápido. Nossa, olha só, eu vou fazer aqui rapidão, ó. Eu pego aqui, vou somar os dois, até eu vou botar um parênteses, né? Porque ó, eu somo esse mais esse, depois eu mando dividir por 2. Eu somei eles, né? E mandei dividir por 2. E agora tudo isso aqui, vou botar um parênteses antes e um parênteses depois. Tudo isso aqui eu vou descontar o eletrodo de referência. E vou apertar o Enter. Deu 0,9925, né? Então, nesse ponto aqui, ó, no 50, ele tem esse ponto aí também. Eu vou botar uma linha assim, vou iluminar aqui, vou botar o roxinho aquele. Não esse roxão aí. Esse aqui, né? Bem fraquinho. Barbada, né? E aí depois tem a segunda região, a segunda, depois do ponto de equivalência, que a gente tinha visto aqui também o esquema. Quando a concentração do sério 3 for igual a do 4, que é quando a gente adiciona o volume, tem o volume para chegar até o ponto de equivalência. Quando a gente adicionar mais esse volume, ou seja, como é que eu vou dizer, o dobro do volume, ou então adicionar o volume a mais do que o ponto de equivalência, né? Aí a gente vai ter essa condição, a quantidade de sério 3 é igual a D4, divide um pelo outro, dá 1, né? Log de 1 é 0, multiplica isso aqui por 0, então o cálculo fica bem simples. Nesse ponto, a gente tem que o potencial da célula é igual ao potencial do sério menos o potencial do eletrodo de referência. Então, para a gente fazer isso aqui, esse ponto de apoio aqui é bem fácil fazer também, ó. A gente vem aqui, subir aqui um pouco, a gente vem aqui e faz o cálculo, ó, igual ao potencial do sério, que é esse aqui, menos o potencial do ânodo. Só fazer isso aqui, está aqui o valor, 1,459, né? Nesse caso aqui seria, até chegar no ponto de equivalência eu gastei 50 ml, eu vou ter que gastar mais 50. Então mais 50, eu acho que eu vou iluminar também de roxinho aqui. Está aqui o meu roxinho. E aí se a gente olhar aqui, tá aqui, ó. 14590 e lá está o 14590, tá? Então essas três linhas aqui, elas são tipo uns pontos de apoio que a gente tem e elas não mudam, né? Então vejam que
Esses pontos aqui a gente nem considerou concentrações, né? Percebam que a, a gente considera a estequiometria das reações acontecerem, a gente considera os potenciais de acontecerem e as concentrações dos reagentes não influenciam, né? Vocês perceberam isso? Bem, bem interessante aqui, né? Nesses pontos aqui, né? No resto, sim, mas nesses pontos não influenciaram, certo? Então, eu vou encerrar o vídeo aqui, que já está o tempo bem estourado aqui. Então, feita a explicação.